Então vamos ao mantra de reverência ao mestre. Om Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, que é conhecido como Jagat, a criação, no ciclo do samsara, o repetido nascimento e morte, o mestre espiritual, que é pleno de conhecimento, está abrindo meus olhos com o achote da revelação transcendental, os conhecimentos védicos, e com isso libertando-me do enredamento dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual, que é compassivo com o progresso e a evolução da alma condicionada, e eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Hari Om Shanti, Namaste Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, então, vamos lá, né? Olha só. São algumas perguntas, eu vou ler aqui, eu vou ler as perguntas para vocês, vou ler cada 3 perguntas. Acho que, na verdade, todas as perguntas, cada uma dessas perguntas, nós poderíamos, sabe, gastar muito tempo em cada uma delas. Mas eu vou tentar fazer um sobrevoo geral, tá? Olha essa pergunta, por exemplo, por que a vida? Por que a existência? De onde viemos? Por que a vida? Para explicar essa pergunta, eu tenho que explicar Deus. Por que há Deus? Porque se a gente partir do princípio, né, por que a vida? Por que a existência? De onde viemos? Tá? Olha só. Se a gente partir do princípio de que nós somos referências biológicas, que nós somos refrações biológicas, que nós somos substratos biológicos, aí nós só precisamos da ciência para isso, né? A gente vai entender as interações de moléculas, as subpartículas, né? A inflação cósmica, etc, etc. E isso, né? A gente já pode partir desse princípio aí. Como a energia é eterna, tudo se recicla, tudo se reutiliza, então nós podemos também dizer que a criação é um princípio eterno. E, de fato, o conhecimento védico também parte desse princípio, que todas as energias do absoluto são eternas. Então, a energia chamada material também é eterna. Então, não haveria necessidade, né, de um criador, já que a energia seria eterna, então ela é altamente reciclável, e ela pode se refazer continuamente, e esse processo de se refazer, né, a gente tem aí o Big Bang e outras teorias que vão partir desse princípio. Essa é uma explicação, né, que poderia justificar o porquê a vida. Mas o porquê da sua construção biológica não define o porquê do para que há a vida. Qual é a função metafísica de haver a vida, né? Não explica isso daí. Eu acho que tem esse sentido a sua pergunta. Então, se a gente partir do princípio de que a origem da vida tem é um fenômeno consciente, ou seja, é uma intenção consciente, é um pulso consciente, e que, né, haveria aí um princípio original, uma fonte original, o que nós chamamos normalmente de Deus. Então, para explicar o porquê há a vida, nós teríamos que entrar na mente do Criador, olhar dentro dessa mente, para encontrar dentro dessa mente uma justificativa que explicasse o pulso que gerasse as almas, no caso, a vida. Então, essa é uma operação interessante, ela é possível de ser feita, sim. Entretanto, requer uma certa logística que não está disponível para o público de modo geral. Essa não é uma pergunta, essa não é uma curiosidade que se responde de forma superficial. Essa pergunta, feita a partir de uma mera curiosidade, dependendo de quem recebe a pergunta, pode ser respondida de maneira superficial, de maneira rápida ou corriqueira. Mas quando essa pergunta é feita para um pensador
acostumado ou que sente prazer na investigação profunda, então muda o contexto. Tá? E eu não estou dizendo que eu seja o único assim, ou que eu seja especial, mas é que existem muitos pensadores que gostam de ir fundo nas coisas, gostam de fazer a pesquisa de maneira mais completa, mais profissional. Então, automaticamente, isso vai requerer uma dinâmica mais complexa, e não apenas uma resposta superficial, uma resposta rápida, né? A gente poderia dizer aí que a vida, né, existe a vida porque Deus quis, por exemplo, que é uma resposta muito genérica, uma resposta muito rápida, uma resposta muito comum. E se alguém perguntar, e por que Deus quis? Aí é simples, é só dizer que não nos cabe questionar as decisões ou os desejos de Deus. Não está na nossa pauta, não está na nossa competência, não está na nossa condição de dignidade inferior fazer certos questionamentos. A nós basta aceitar o fato de que há a vida. Pronto, está respondido. Né? Se for assim, já está feito. Agora, supomos que você está, né, assim, você está buscando uma resposta que não considere a sua inteligência descartável, ou seja, uma resposta que inclua a sua capacidade de entender as coisas ou a sua capacidade de se interessar de fato pela resposta de uma maneira que a inteligência não seja maltratada ou não seja desrespeitada, mas que seja tratada com a dignidade de um ser pensante como nós, como nós gostamos de ser tratados quando fazemos alguma pergunta para uma pessoa responsável, para um profissional técnico no assunto, né? Então, simplesmente dizer que nós não somos capazes de entender essa resposta é uma das respostas mais características daqueles que não sabem a resposta, tá? Então, eles vão fazer esse tipo de jogo aí. Como, por exemplo, uma vez, eu estava assistindo uma palestra, na verdade, era online, e era uma palestra de uma senhora que, teoricamente, ela falava com alienígenas, com um ET chamado Sheila, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Mas essa senhora era uma médica, então eu achei que, né, fosse assim, que valeria a pena checar. E muito bem, eu vi a palestra e eram basicamente orientações morais genéricas que, né, nós seres humanos também damos facilmente, né, assim, de que temos que cuidar da humanidade e tal, aquela coisa toda, que é correto dizer, mas, teoricamente, quem estava falando era esse alienígena, né? Uma menina, acho que é uma menina, uma moça, um rapaz, eu não sei. E, em algum momento, na plateia tinha um cientista, que era um físico quântico. E esse cientista, né, foi dado a palavra para fazer perguntas, e esse cientista, que era um físico quântico, fez uma pergunta de interesse público, interesse, né, científico, e tinha a ver com a constante universal chama-se Final Tunes, que é o número matemático que mantém esse universo aqui em funcionamento sem colapsar. Então, quando ele fez a pergunta, ele estava realmente interessado, ele não estava fazendo nenhum tipo de desafio, nada. Mas, como a médica não é do campo dela, da física quântica, então a resposta que o alienígena deu para esse pensador, para esse físico, ele disse, a resposta foi a seguinte: vocês terráqueos têm uma moralidade muito baixa, por isso essa resposta não pode ser dada para vocês ainda, porque vocês não têm condições de entender. Eu achei essa resposta extremamente mal educada, grosseira, desrespeitosa. Achei uma resposta indigna de ser dada para um pensador, para um cientista. Porque tratar uma pessoa como uma criança, quando esse pensador está buscando respostas profundas, me parece bastante tendencioso e é o que se chama de a tática do espantalho, né? Em que você tira a atenção da pergunta e ridiculariza a pessoa para fazer a pergunta parecer idiota e a pessoa se sentir idiota, então ela se sente envergonhada e se recolhe e fica parecendo que ficou respondida a pergunta, quando na verdade é apenas um truque de manipulação pública para evitar o fato de que a pessoa em si não sabe a resposta. Né? Por exemplo, se eu sou um professor, né, um cientista, e eu vou dizer que eu sei que 2 mais 2 é igual a 4,
Ou se eu quero, por exemplo, se eu sei a fórmula do número π, que é muito complexa, mas eu tenho que ensinar isso daí para jovens, sabe, no colégio. Ou eu tenho que ensinar que 2 mais 2 são 4, que é uma operação abstrata para uma criança no início, né, na fase pré-escolar. Então, eu, como professor, eu tenho que ter a capacidade de adaptar essa informação para uma criança. Se eu não for capaz de adaptar essa informação para uma criança, eu nunca vou conseguir ensinar ou passar esses conhecimentos. Eu tenho que considerar a capacidade que a criança tem de assimilar dados e aprender. É fácil. Eu pego 2 maçãs, junto mais 2 maçãs, e a criança vai contar. Agora ela tem objetos tangíveis e ela pode fazer a operação, que embora seja abstrata, com objetos tangíveis, que são as maçãs, e ela aprende isso daí dessa forma. Então, dizer que nós, seres humanos, somos incapazes de aprender uma coisa é, assim, sabe, isso na verdade, diminuir, ou seja, criar um estigma que não é real, que nós aprendemos. Nós somos seres inteligentes, nós aprendemos sim. Então, é uma resposta, como eu falei para você inicialmente, uma resposta simples para essa sua pergunta é essa, que talvez vocês já tenham até acostumadas, ou vocês estejam até acostumadas com essa resposta que é muito comum ser dada. Por que a vida? Por que as almas? Por que o mundo? Porque Deus quis assim. Porque Deus criou. Porque Deus quis assim. Mas por que Deus criou? Por que ele quis assim? Aí a resposta: a nós não nos cabe questionar os desígnios de Deus. A nós nos cabe aceitar o que Deus decidiu. Essa é a resposta mais comum. Se quiser, paramos por aí. Tá? Mas, se a gente não for levar assim, a nossa capacidade de aprender e de ouvir na pauta, aí já fica assim. Mas se a gente quiser incluir a nossa capacidade de aprender, de interagir, então a próxima fase realmente vai ser entrar na mente desse ser que cria, para saber quais são os motivos que geram esse ser, que justifique esse impulso. Porque esse impulso, esse princípio, essa variante da existência, está aí disponível para todos nós, ou seja, nós existimos, né? Nós sabemos que existimos por uma questão não apenas de intuição, mas temos certas referências, né, que justifiquem afirmar que nós existimos. Isso é bastante racional. Então, a existência consciente é um dado da criação e não tem como evitar esse fato. Alguma coisa aconteceu para que isso se justificasse. E se a pauta for realmente levada a sério, se a pergunta for realmente séria, se a intenção de aprender a resposta não for uma retórica ou não for apenas uma variante desse tipo de comportamento humano que é mais, assim, protocolar, se a questão realmente for séria, então nós vamos ter que levar a sério a possibilidade de dialogar diretamente com a mente do ser que cria. Aí muda um pouco, né? Muda um pouco. Primeiro, porque você tem que ter um método de chegar até essa pessoa de maneira racional. Porque a forma intuitiva, hiperdemocrática, ela é muito complicada, porque como dizer, a mente humana, ela é facilmente enganada, né? Ela se engana com facilidade, ela cria com muita facilidade fantasias, ilusões, porque a alma em estado condicionado, por ela ser uma expansão do Criador, ela tem a intuição de que é Deus. Então ela está o tempo todo tentando justificar a sua existência do ponto de vista da criação, do ponto de vista Deus, o que automaticamente faz com que ela tenha a sensação de que ser adorado é a referência principal. Por que ela faz isso? Porque o tema, a teoria, é de que o Criador nos criou para adorá-lo. Então, essa é a teoria genérica, de que nós fomos criadas para adorar esse ser original, que é uma coisa bem estranha, né? É um conceito bem estranho, mas as pessoas têm essa ideia de que nós fomos criadas, primeiramente, que nós fomos criadas, e o propósito seria criadas para adorar a esse Deus. Automaticamente, como nós somos parte de Deus, nós também queremos ser adorados ou adoradas em algum momento.
E nesse ponto é onde nós criamos várias fantasias para justificar a nossa personalidade adorável. E a mente vai cooperar com isso daí, entendeu? Então, ter um método seguro que evite esse princípio é necessário para que se possa ter uma referência direta dessa pessoa e para que se possa estabelecer um contato coerente e um contato fundamentado, né, que seja também incluído o princípio da inteligência racional para que esse diálogo seja feito, para que essa relação de comunicação se dê, de fato, e não seja apenas um delírio, né, da mente humana na sua relação de busca desse ser, desse ente criativo. Então, a gente precisa de métodos científicos que sejam seguros para fazer a afirmação de que nós estamos dialogando diretamente com essa pessoa e não com um subproduto da criação da mente humana. Tá? Então, uma vez que é estabelecido um norte, nós precisamos de um norte para saber para onde é que nós estamos indo. Uma vez que o norte é estabelecido e esse norte ele é consistente, então nós podemos aplicar os próximos princípios, que seriam, né, as perguntas que seriam feitas para que essas respostas pudessem ser produzidas. E aí sim, essa pergunta poderia ser feita uma vez que estivesse sido estabelecido essa linha de comunicação com esse ente criador. Entenderam? Então, a primeira fase é identificar quem é essa pessoa. Porque falar com o espaço sideral, uma nuvem flutuante, sabe, isso não é prático. Falar com uma intuição aleatória, isso também não é adequado, não é satisfatório, né? Veja você, por exemplo, e aí isso daí vale para todos nós, evidentemente, né? Quando você precisa resolver o seu problema com a sua operadora telefônica, você liga lá e colocam você para falar com o robô. Como você se sente? Né? Como é que você... Aí você vai dando respostas e o robô vai respondendo gradualmente. Então, como que você se sente? Você sente insegura, né? Eu, pelo menos, me sinto assim. Ansioso, ou seja, é insatisfatória a relação, porque você não está falando com uma pessoa racional, sensível. E isso é bastante desgastante. Então, falar com o espaço sideral, jogar uma informação para o universo e ficar aguardando uma resposta, é igual colocar uma mensagem numa garrafa, tapar e jogar no mar, esperando que alguém do outro lado encontre. É bem complicado isso, sabe? Então, o ideal é, para gastar tempo, né, de forma equivalente, primeiramente estabelecer, não é, identificar esse norte que nós estamos procurando e aí, então, estabelecer um contato. Essa pergunta, por que há, né, a vida, é uma pergunta relevante, não é uma pergunta, assim, não é uma pergunta, um pedantismo, não é uma arrogância, não é uma pretensão, é uma pergunta coerente. Nós temos direito a uma resposta, já que nós pagamos a conta da existência. Nós existimos sob as condições que existimos. E as condições que existimos não são tão favoráveis, até porque nós estamos querendo melhorar a condição de existência. Então, isso indica que a nossa condição não é favorável, o que gera uma demanda. Então, nós temos uma pauta, né, que é uma conta a ser paga, nós temos uma agenda, que é uma vida a ser vivida, e isso tudo está sobre nós. Então, uma vez que nós estamos participando dos problemas da existência, nós temos o direito de saber se esses problemas da existência que nós vivenciamos ou que nós administramos justifica isso daí tudo. Porque tem pessoas que vão admitir que não se justifica e tiram as suas vidas em função de concluir que não vale a pena pagar essa conta. Porque qual é o sentido de haver, né, a vida? Então, muitas pessoas chegam à conclusão de que não vale a pena suportar o peso da conta, já que não há uma definição muito clara do porquê isso valeria a pena. Né? E, eventualmente, né, algumas delas desistem de manter a pauta e a agenda, né? Por conta desse fator.
Então, essa pergunta, ela é relevante, ela procede, entretanto, para finalizar aqui essa primeira, né, introdução, eu, assim, sugiro, né, que aqueles que realmente querem ir um pouco mais a fundo, né, para entender essa questão aí, que, sabe, façam um esforço. Nós temos 3 salas de aula, essas salas são abertas, e essas salas são chamadas salas do tratado, né? E nessas salas, o tema principal são essas perguntas aí, tá? Agora, para fazer uma breve introdução a respeito da resposta que nós ofereceríamos como consequência disso, a primeira etapa é entender que o que nós chamamos de realidade, o que nós chamamos de mundo material, etc., trata-se de uma simulação de realidade, que não é uma realidade propriamente dita, senão que uma simulação de realidade, e essa simulação de realidade pode ser explicada do ponto de vista científico também, não apenas do ponto de vista metafísico, mas a base é de precisão científica. Então, nós usamos os termos, os conceitos de ciências naturais, como física, matemática, para justificar o fato de que o que nós chamamos de criação, mundo material, é uma simulação de realidade, tá? E a partir desse ponto, nós então recolhemos dos Vedas, que são as escrituras mais bem elaboradas do ponto de vista metafísico, presentes na Terra, no planeta atualmente, e não estou falando isso como uma tendência, né, a uma apologia, isso pode ser demonstrado de forma racional, cientificamente ou até historicamente, de que o conhecimento védico ele é o conhecimento mais bem elaborado, mais sofisticado, presente, ainda vivo, né, e funcionando no planeta. Então, a gente recolhe as informações desses textos originais, os dados de revelações das ciências naturais, que são as conquistas da ciência, e apresentamos uma conclusão, né, fundamentadas naquilo que nós chamamos de a revelação do Supremo, né, que é uma definição consciente de quem é a pessoa suprema e de como estabelecer um diálogo consciente com essa pessoa de maneira que seja produtivo para ambas as partes, tá? Então, a primeira etapa é entender que se trata de uma simulação e depois entender que não há um momento em que esse ser criador, né, esse assim chamado ser criador, decide criar as almas. Esse momento nunca acontece dentro do processo da existência. O processo da expansão das almas é independente desse ser criativo, não está subordinado a uma decisão consciente, ou seja, em nenhum momento ele decide, vou criar as almas, isso não é assim que isso acontece. Transcende o controle do domínio desse ser, esse processo de manifestação e de expansão das almas está transcendente à própria pessoa criativa, ou seja, supera essa pessoa em termos de decisão, não é uma decisão consciente, é um evento, é um fenômeno que faz parte do princípio desse ser consciente, mas não está sob o domínio dele no sentido de que eu decido criar as almas, eu decido não criar as almas. Tá? Essa decisão não é tomada assim dessa forma, não é assim que acontece. E também que as almas ou as centelhas divinas não são ideias criativas, elas não são criadas, elas são princípios existentes, eternos. Então não há um momento em que esse ser decide criar. Agora, explicar esses fenômenos, eu precisaria de mais tempo e mais atenção, para que seja válido do ponto de vista da dignidade que a resposta merece, e também, claro, né, o pesquisador, claro que a gente não está considerando isso agora, mas na medida em que o pesquisador, ele, de fato, se interessa pela resposta, nós oferecemos a resposta. Nós temos como oferecer uma resposta consistente para essa pergunta. Entretanto, vale a pena responder essa pergunta para um pesquisador interessado de fato. E aí, nesse caso, nós sempre sugerimos, né, que as salas do tratado são um ambiente onde essa resposta vai ser obtida de maneira integral.
Só que isso requer que o jogador ou o pesquisador adapte o paradigma de como observar, de como entender esse princípio, que é o que nós chamamos de Deus, e o que é a criação, para que haja uma condição de a conta fechar no final. O paradigma atual de que Deus decide criar, depois cria o mundo, coloca a alma dentro do mundo para evoluir. Esse paradigma, ele é inconsistente para uma equação final elegante e convencível, não, mas consistente, tá? Com esse paradigma, não tem como fechar a conta de maneira apropriada. Então, a nossa proposta é mudar o paradigma, mudar a forma de entender esses dois valores, que é a criação, ao mesmo tempo, o princípio Deus, e com essa alternativa de entendimento desses dois princípios, é que a gente consegue, então, uma equação final que seja bem fundamentada e, ao mesmo tempo, acalme uma inteligência inquisitiva nessa questão. Tá? Então, a princípio, eu diria isso daí a princípio, tá? De onde viemos, nós temos que a consequência da aproximação com a pessoa suprema de maneira lúcida, de maneira consciente, automaticamente vai também disponibilizar essa resposta de onde nós viemos. Porque simplesmente uma fala não é o suficiente, vai ser preciso uma demonstração disso. Do contrário, quando a coisa é por demais abstrata, ela perde-se no campo da utopia ou da mitologia. Então, para que essa abstração, essa distância seja encurtada, é preciso que você tenha condições de fazer experiências práticas desse local original. Então, você tem que vivenciar esse local, você tem que entrar nele, vê-lo, senti-lo, interagir com ele. Não apenas aprender sobre ele, mas você também tem que aprender a como interagir com esse ambiente, entrando nesse ambiente. É como toda empresa faz quando quer vender um produto. Tem amostras. Né? Você vai lá, degusta, tem amostras. Você vai comprar um carro, você pode fazer um test drive. Então, quer dizer, você pode experimentar o produto antes de adquiri-lo. Tá? Então, se você não puder experimentar o produto, se for uma aposta de futuro, por exemplo, como um cheque, né? O pessoal da cheque, né? Então, Pix agendado, tem isso daí também, né? Que é uma proposta do futuro, você fica insegura se aquilo realmente tem fundo, se é válido. Mas, se você puder experimentar o produto, então isso é muito mais consistente, tá? Parece ser um absurdo? Parece, porque nós estamos acostumados com, assim, uma ideia da transcendência inatingível, ou atingível somente depois que você morre, ou então uma experiência mística, psicodélica, individualizada, que acontece aleatoriamente por um acidente único de algum momento, etc. Porém, o sistema védico, ele apresenta um método em que o pesquisador, na medida em que ele realmente está falando sério, aprende a como interagir com esse ambiente original, visualizando, experimentando, e não apenas por acidente aleatório, mas como técnica que pode ser repetida. Então, essa técnica que pode ser repetida, que pode ser refeita, esse caminho que pode ser refeito, é disponível para aqueles que se interessam por ele. Claro que, né, tudo tem um valor equivalente, né, e nós estamos falando de uma coisa extremamente importante e definitiva, então é preciso que haja um ser definitivo e determinado nessa definição. Mas, se for apenas uma curiosidade genérica, acredito que essa experiência não é possível, né? Pelo menos
assim, a estatística mostra que as curiosidades genéricas não produzem combustível suficiente para produzir um pensador ou um buscador que, de fato, se interesse em colocar todas as peças em ordem para alcançar o objetivo, que é a meta desejada. Requer determinação, né? Requer constância. Mas é possível, sim. Muitos sábios, homens e mulheres que são representantes da cultura védica, descreveram essa realidade, não apenas descreveram, mas também ensinaram outros a como fazer o caminho e alcançar esse mesmo estado, né, de existência. E uns aforismos da cultura védica é que os sábios autorrealizados, ou aqueles que alcançam e conquistam o Supremo, são aqueles que atravessam o rio. Porém, ao fazê-lo, deixam o barco do lado de cada margem. Tá? Então, o próprio Krishna, na Bhagavad Gita, ele pessoalmente afirma que aqueles que me conquistam, aqueles que conquistam o meu coração, automaticamente, né, assim, conhecem a minha mente. Aqueles que conquistam o meu coração são meus proprietários. E tudo o que é meu se torna propriedade deles, inclusive a mim mesmo. E tudo que me pertence, pertence a eles. Logo, esses são os proprietários do meu coração. Uma vez que o ser consegue ou aprende o modelo, o método de conquistar o coração do absoluto, então esse reino de Deus, ou essa transcendência que aparentemente está distante, torna-se acessível, próxima, como o próprio Jesus dizia, né? O reino de Deus está diante de vós. Agora, a distância a ser percorrida, ela é infinita. Então, a maneira mais rápida de encurtar essa distância não é ir até o Supremo ou Absoluto, mas atraí-lo de alguma forma. E todo o sistema de Bhakti, por exemplo, ensinado dentro dos textos védicos, vão dar condições para que o ser tenha a capacidade real de atrair essa pessoa, interagir com essa pessoa. E aqueles que já o fizeram sabem também como ensinar outros a fazer. Agora, é preciso que seja feito, né? Para que tenha essa realização, chama-se Vijnana. Jnana é informação, Vijnana é realização. Então, o Vijnana é quando você faz o caminho e realiza o caminho e obtém o resultado do caminho. Vijnana, tá? Então, o entendimento de que qual é a nossa origem, de onde nós viemos, é um dos itens do pacote, da pauta, de entender a mente do Criador, ou a mente desse ser, ou entender a natureza da existência desse ser, né, o princípio, né, que justifica esse ser. Né? E ainda aquela pergunta, que é uma pergunta bastante repetida, né, dentro dos moldes aí dos pensadores, é que supomos que, né, nós admitamos que haja um Criador original, um ente original, nós ainda podemos perguntar de onde veio esse ente, como surgiu esse Criador, como surgiu esse ser, né? De onde veio esse ser? Mesmo que houvesse um ser que tenha criado tudo, que tenha criado as almas, que tenha criado o mundo e as almas e o mundo, etc., e muitos mundos, nós ainda podemos perguntar de onde veio esse ser, né? Então, essa conjecturação, ela também não é meramente retórica, ela procede, é uma pergunta natural, ela, naturalmente, qualquer pessoa pensante vai fazer essa pergunta. As respostas normalmente são muito simples, né, no sentido de que não há início, ele não tem início, etc., mas isso não é o suficiente do ponto de vista filosófico, ok? Essa resposta, ela, assim, por incrível que pareça, essa pergunta, ela tem uma resposta satisfatória do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista, né, filosófico. Mas para que ela não seja uma resposta meramente superficial, dada sem uma logística prévia, ela fica perdida no mundo das utopias. Então, nós criamos um sistema
de uma logística de conhecimento que justifica uma resposta coerente na sua, né, para o consumidor final, digamos assim, satisfatório, tá? Mas também essa questão está dentro da pauta, que é a pauta do tratado. Então, essas três primeiras perguntas, elas são, né, enfim, elas são as perguntas principais que a humanidade faz, que os pensadores humanos fazem, mas elas têm, como eu falei, as respostas gerais, porém, nós temos, né, um compêndio de informação que responde essas perguntas de maneira satisfatórias. Entretanto, nós convidamos as pessoas que querem falar sobre esse assunto e checar a veracidade dessas informações, a consistência dessas informações, num ambiente apropriado em que as respostas são possíveis de serem assimiladas de uma maneira consistente. Quando o jogador é superficial, então, naturalmente, ele não chega nessa sala, não chega nessa pauta, não se interessa, não insiste no assunto, e o assunto fica diluído no mundo das ideias, que era realmente que é o que é mais comum, né? Entretanto, aqui publicamente, né, diante de todos vocês, tá? Tem acho que tem alguns alunos aqui que são da sala do tratado, e eu posso dizer aqui perante vocês, e admitindo publicamente, né, mais uma vez falando, que essas respostas são possíveis de maneira consistente, de maneira inteligente, coerente, bem fundamentadas, mas requer que o interlocutor ou o buscador seja equivalente à coerência das respostas. Por isso, nós abrimos essas salas. Agora, quando se quer a resposta geral, uma resposta mais simples, geral, o que nós podemos apresentar, que nós podemos explicar, é que não há uma criação propriamente dita. Esse sistema é uma holografia, né, que é um sistema de simulação para fins didáticos, e que a alma nunca foi criada, ela sempre foi existente. A alma existe eternamente, o mundo chamado material é uma simulação para fins didáticos. Agora, essa resposta, né, gera outras perguntas, e aí é que é necessário a sequência do diálogo, tá? Então, viemos do todo e voltaremos para ele. Então, primeiro tem que definir o que é esse todo, né? Porque se o todo for uma imensa, gigantesca ameba luminosa e consciente, eu acho que não sei se todo mundo quer ir para lá, né? Se todo mundo vai querer voltar para um lugar assim. E eu também não acho que isso seria muito bom saber, né, que fosse assim. Então, a gente primeiro precisamos de uma definição desse todo que justifique o sentido de beleza, porque a verdade é a seguinte, ela tem a receita da verdade, né? Ou de uma realidade, ela tem 3 itens, ingredientes que justifiquem bem, né, que dê satisfação, que tem que ser boa, ela tem que ser altruísta, ela tem que ser benéfica para todos, tem que ser bela, ok? Tem que ser agradável e tem que ser verdadeira, no sentido de que ela se encaixa com facilidade e agrada ao coração. Então, o bom, o belo e o verdadeiro. Esses 3 ingredientes compõem um sistema de realidade que pode ser assimilada ou vivida por qualquer consciência. Então, uma definição do todo que não inclua a estética, a beleza, naturalmente não vai ser aceito, de fato, internamente, do ponto de vista da intuição. A inteligência vai rejeitar, de alguma forma, se não incluir as 3 peças. É como senha de Wi-Fi. Se você colocar uma pecinha ali, uma letrinha diferente ali, não entra, não faz conexão. Então, fica ali tentando, mas não faz a conexão correta. Tem que ser essa realidade definitiva, esse todo absoluto, precisa incluir essas 3 definições de realidade. Bom tem que ser altruísta, e por altruísmo nós também entendemos uma inteligência compassiva, né, capaz de justificar o princípio da criação. Belo tem que ser bela, esse ser, esse princípio, esse todo, não pode prescindir ou excluir o sentido de estética que nós já temos, de beleza que nós já temos, e também tem que ser naturalmente agradável ao coração, porque isso é o que a gente vai viver para toda a eternidade. Então, quer dizer, né,
tem que incluir esses fatores aí. O bom, o belo e o verdadeiro. Primeiro, nós precisamos de um norte, né? E esse norte, existem algumas definições, mas a definição mais bem elaborada, que é a definição que nós advogamos, né, que nós defendemos, inclusive, com uma certa segurança, é a definição de um ente, de um ente pessoal, consciente, né, capaz de responder pelos seus atos e também de defender a sua posição de maneira elegante, tá? Então, estamos falando de uma pessoa, ok? E aí, explicar o porquê essa pessoa se expande, não é? E aí entra, novamente, tá? É o compêndio de conhecimentos que requer para justificar uma explicação mais ampla. Não dá para simplesmente passar por cima de uma maneira, né, assim, de uma forma como rasante, né, como um sobrevoo rápido. Dá, mas aí não fica completo as explicações, tá bem? Com a roupa, quem seremos se vivemos por bilhões de encarnações? Quem realmente somos nós? Bom, vivemos por bilhões de encarnações. Será mesmo que essa definição assim tão enfática procede? Bilhões de encarnações? A gente costuma falar que nós vivemos muitas, né? E depois outra coisa. Primeiro nós teríamos que realmente ter uma definição que justificasse falar que há encarnação, né? Assim, primeiro, para haver encarnação tem que haver carne. E se não houver carne, por exemplo, como é que fica? Né? E se aquilo que nós chamamos de carne não for uma definição, uma definição perfeita de realidade? Então, como é que fica o conceito de encarnação? Se não houver carne, como é que pode haver encarnação? Né? Então, aí começa a ficar um pouco mais... Porque, assim, sempre que nós fazemos uma pergunta, no vestibular é assim. Quando você vai fazer vestibular, você tem que ficar muito atento nas perguntas, porque dentro da pergunta, ou pode já estar a resposta, ou então a pergunta em si pode ser inválida, porque ela tem um truque para identificar os alunos mais que estão só jogando fazendo um jogo de azar, daqueles que realmente sabem o que estão fazendo ali. Né? Então, assim, partir do princípio de que nós tivemos encarnação, essa pergunta, ela traz uma afirmação a priori que tem que ser checada antes para ver se a pergunta realmente ela tem consistência, ela é válida. Porque partir do princípio de que nós temos muitas encarnações requer que haja carne, primeiramente, para que nós pudéssemos ter muitas encarnações. Então, o conceito em si não está definido ainda. Se nós fizermos uma análise, se utilizarmos os recursos que a gente tem das ciências naturais, por exemplo, para identificar o nosso corpo e chegarmos à conclusão de que, em realidade, aquilo que nós chamamos de carne é uma definição que ela, em última instância, originalmente falando, se trata de um princípio que é uma sugestão de realidade, e não necessariamente uma realidade propriamente dita, então a gente já não pode falar mais de encarnação. Né? O que dá para dizer é que nós estamos condicionadas àquele personagem em si. Que, em termos védicos, você não vai encontrar essa palavra encarnação, tá? Nos Vedas. O que você encontra é avatar, ou condicionamento. Então, a alma, a consciência está condicionada a pensar aquilo, o que é uma espécie de hipnose, ou uma espécie de ilusão, chama-se Maya ao princípio. Então, nós tivemos, sim, muitos personagens, nós vivemos muitos personagens, é um fato. E aí, qual a definição? Aí sim, qual desses personagens nós teremos? Nenhum deles. Nenhum. Porque esses personagens, eles são didáticos, eles têm uma função, né? Eles têm uma função pedagógica, a durabilidade média dos personagens que são baseados no resultado, que são fundamentados em carbono, eles se dissolvem rápido, 70 a 100 anos é a média, e as capas, que são os personagens que nós vivemos, os corpos que nós vivemos, que são chamados avatares, eles produzem conhecimento. E como eles são baseados em matemática, e matemática é altamente reciclável, a informação retorna para
retorna para a fonte e ela pode ser reutilizada novamente. Então, de certa forma, a forma pode ser reutilizada. Inclusive, vamos dizer, a forma Devananda, a forma João, a forma Pedro, ela, ela pode ser, como ela é propriedade do governo, ela pode ser reutilizada por outro trabalhador, ou por outro jogador, por outro observador, por outra consciência. Não necessariamente ela tem que ser, assim, numa empresa, por exemplo, numa indústria, os trabalhadores chegam e já tem os postos, né? E esses postos, eles são, os trabalhadores são substituíveis nos postos, os postos permanecem, mas os trabalhadores, eles podem ser, né, substituídos. Pessoal, só um minutinho, eu vou atender aqui a porta, alguém bateu aqui, só preciso atender, 2 minutos, só mais eu finalizar esse raciocínio. Também tem o fato de que, como por exemplo, supomos que, né, eu vou fazer o papel do personagem do Romeu da Julieta, lá do Shakespeare, eu vou fazer o Romeu. Ótimo, eu faço o papel do Romeu. Só que o papel é um produto intelectual, não é? De um texto. Então, esse papel pode ser vivido por mim, por um australiano, por um americano, por um, sabe, qualquer outra pessoa de qualquer parte do mundo. O personagem é o mesmo, mas pode ser vivido por diferentes atores. Tá? Então, um personagem pode ser vivido por mais que uma pessoa, mais que um jogador, não necessariamente simultaneamente, às vezes simultaneamente, mas em ambientes diferentes, obviamente. Porém, como princípio existencial, ele pode ser reutilizado. Então, não dá para a gente afirmar que esse personagem é meu definitivo, porque ele, na verdade, ele é um produto intelectual da criação. Então, ele pertence à criação, que tem um autor e assim, que tem sabe, um proprietário nesse tema aí, tá? Então, nós não temos uma definição de realidade, nós não temos nós não temos uma identidade dentro da simulação. Dentro da simulação, as identidades elas são funcionais para fins didáticos de assimilação de dados. Agora, tem a identidade definitiva que é transcendente. E essa identidade definitiva transcendente, ela pode ser acessada, ainda que você não esteja transcendental, a personalidade transcendente pode ser acessada. E aí você tem uma visualização da sua personalidade ou da sua forma estrutural dentro da transcendência. Tem métodos que ensinam como fazer isso. Demora um pouquinho, é uma coisa um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho, é uma coisa tão simples também, né? Mas é possível, tá? Se realmente a pergunta tem uma intenção objetiva, aí o ser aprende a fazer o passo a passo, né? Aprende a utilizar os protocolos, ou aprende a fazer os passos do princípio de Samadhi, que dentro das diferentes linhas que são oferecidas, diferentes escolas, nós estamos falando aqui de um sistema conhecido como Bhakti, e dentro desse sistema você aprende a como visualizar a sua forma original, parear com essa forma original, se absorver nessa forma original e eventualmente viver integralmente nessa forma original, mesmo estando interagindo com o seu personagem local, que é solúvel, né, dentro da média do tempo. Eu volto, tá, pessoal? Só me dá um segundo.
Olá, muito bem. Eh, Qual a importância, ok, do ser que chamamos de ser humano e se somos holografia, por que, pelo meu coração, eu não possa me conectar com a fonte? Como eles não escutam? Então, nós não somos holografias, tá? O corpo é uma holografia, sim, né? Naturalmente. Mas nós, enquanto consciências, nós somos adaptáveis a essas holografias, esses hologramas, ou essas simulações. Isso é um fato. Entretanto, nós não somos essas simulações, essas holografias. Acontece que no simulador, que é o corpo, tem um. Você pega o celular, por exemplo, né? Você pega aqui o celular, aqui está cheio de, né? Olha lá, cheio de ícones, ok? Vamos lá. Eu pego aqui, por exemplo, está cheio, tem, olha lá os ícones, né? Esses ícones aqui, eles, se eu abrir o meu equipamento, eu não vou encontrar nada aí. Só vou encontrar fios, peças, não vou encontrar nada disso. Por quê? O sistema de simulação lida com ícones e nós chamamos de softwares, que são informações que ficam preservadas em ondas. E essas ondas são, eventualmente, captadas pelos transistores, que são, né, os equipamentos dentro de um celular, que fazem a conversão dessas ondas em informação. Basicamente, é assim que funciona, tá? Agora, o sistema de software é um pouco sofisticado e ele não ocupa lugar no espaço, no sentido dentro do seu equipamento. Ele fica fora do seu equipamento, mas controla o seu equipamento. Por exemplo, no WhatsApp, ele não está dentro do seu equipamento, mas as informações podem ser acessadas dentro dele. Então, é um pouco complexo o modelo, mas ele funciona muito bem, que a gente toca o dedinho ali e tá tudo lá, que maravilha, para a gente poder falar, conversar. Olha só o que nós estamos fazendo aqui. Isso é simplesmente mágico, é incrível. Dá para explicar do ponto de vista técnico? Dá. A gente, né, é só estudar física, né, equação de Fourier, relatividade geral, sistema de, né, mecânica quântica com propagação de ondas e tal, e pronto. Mas dá trabalho, hein? Para aprender tecnicamente como é que funciona a coisa. Mas a coisa está funcionando, tem gente que sabe como funciona, né? E nós aproveitamos os benefícios de a coisa funcionar bem, né? Agora, se a gente quiser saber como é que funciona, dá também. Dá um pouco de trabalho, mas é possível saber em termos detalhados, é só se dedicar alguns anos estudando e dá para até para assim, criar novos ícones ou novos softwares. E o corpo tem o mesmo tipo de funcionamento técnico. Ele tem a parte hardware, que é a parte física, que é o que nós chamamos de carne, ossos, o cérebro, neurônios, etc., que é a parte rígida, que é a parte hardware. E daí nós temos a parte software, que são os aplicativos que fazem esse equipamento todo funcionar, tá? E tem um transistor, que é um aplicativo, que chama-se Ahamkara. Ahamkara. Aham, que significa eu, Kara, que significa sou. Eu sou o cara. Ahamkara. Algo assim. Esse cara sou eu. Acho que é por isso que esse cara sou eu. Então, esse Ahamkara, ele vai fazer com que a consciência pense de forma amalgamada. Então, ele vai calibrar, ele é calibrado de tal maneira que a consciência, quando desperta, olha no espelho e vai dizer: esse cara sou eu. Mas essa função é do transistor, chamado Ahamkara, que calibra e controla a consciência, como se numa espécie de hipnose, fazendo ela pensar que ela é o corpo, ou que ela é o avatar, que ela é a pessoa, que ela é o personagem que ela está vivendo. E essa identificação com o corpo, essa identificação com o personagem, é o que se chama dentro dos Vedas de Maya, ou a ilusão. Tá? Então, a pessoa está literalmente em Maya, ou em estado de ilusão. Ela está iludida, pensando ser uma coisa, quando na verdade ela não é essa coisa. Então, ela está em Maya. Tá? E, claro, né, a função
né, do porquê as coisas são assim, técnica, tem que ser, sabe, entendida. Agora, por que eu não posso me conectar? Essa é uma teoria também, né? Depende do tipo de equipamento que você está usando. Por exemplo, se eu estou na beira do mar e eu tenho que chegar até a Índia, né? E eu tenho à minha disposição um caiaque, né? Um caiaque. Então, eu posso dizer que é impossível chegar à Índia. E possivelmente eu estou certo, né? Mas eu não posso dizer que é impossível chegar à Índia, porque eu não tenho autoridade para fazer essa afirmação. Se alguém disponibiliza para mim um barco com uma tripulação, com combustível, em condições de atravessar o oceano, basta que eu entre no barco e essa impossibilidade vai ser eliminada imediatamente. Agora, se quiser ser mais rápido, um avião também cumpre essa função. Basta que o avião tenha um piloto capacitado para pilotá-lo, combustível, e que ele esteja em funcionamento adequado. Então, ele lança voo, decola e pousa na Índia, sei lá, algumas horas depois. Ok? Então, essa impossibilidade fica eliminada. Então, a possibilidade ou a impossibilidade depende do tipo de equipamento ou de conhecimento que você está utilizando. Se você tem um conhecimento precário, você pode dizer que é impossível conectar-se. Mas se o conhecimento ele tem condições, ele tem a autoridade para produzir essa conexão, então essa limitação fica imediatamente cancelada. Então, a possibilidade ou a impossibilidade dessa conexão depende do tipo de conhecimento que você está se utilizando para fazer a conexão. Tá? Então, a sugestão se não está dando certo com um tipo de paradigma, e se existe uma demanda, uma oferta, então você pode continuar experimentando, né, até que você consiga fazer, né, é o que nós fazemos quando escolhemos uma religião, por exemplo, que nós queremos nos conectar com o absoluto, o que nós fazemos? Imediatamente buscamos religiões, meditação, terapias, porque nós já sabemos que esse tipo de relação se dá através do metafísico. Então a gente vai explorar o mundo das possibilidades para ver como é que isso pode ser feito, né? Eventualmente, nós queremos criar nossos próprios modelos também, né, para assim gerar uma linha de contato. Bom, as possibilidades são várias, entretanto, devido à nossa experiência em aprender com aqueles que têm alguma experiência, então nós, ao observarmos os pensadores védicos e o modelo que eles disponibilizam para que esse evento se dê, parece que é mais consistente, seguro e o resultado é efetivamente estabelecido. Então nós adotamos o critério dos pensadores, dos rishis, que são os sábios védicos, que demonstram como fazer isso de maneira segura, rápida e eficaz, tá? Não apenas eficiente, mas eficaz, porque eficiente não é o suficiente. Eficiente, um ladrão é eficiente. Ele rouba um banco e é eficiente, mas ele deixa problema para outras pessoas, né, ao fazê-lo. Agora, quando uma coisa é eficaz, ela também é benéfica para todos. Ela não gera problemas para os demais. Tá? Então, não pode ser apenas eficiente, porque uma pessoa que tenha um ser, que tenha uma mente bastante, vamos dizer assim, fantasiosa, ou uma mente bem flexível, ou que faça uso de diferentes tipos de terapias psicodélicas, pode eventualmente se imaginar nesse contato e não ser nada mais que fruto de uma criação mental do próprio ser. Principalmente se ele não souber explicar em palavras conscientes e replicar essa experiência, certamente é fruto de uma utopia mental. É bem possível que seja. Então, é preciso, para ser científico, tem que ser explicável, tem que ser replicável e tem que ser ensinável a outros também. Senão é hermético, individual, não é democrático, é mais ou menos tirânico, porque o restante da humanidade fica de fora da operação, né? É só acessível a um único ser, e isso não é correto, porque nós estamos em grupo, nós somos um grupo. Então,
para ser eficaz, tem que ser benéfico para o grupo, tem que ser acessível ao grupo. E qualquer pessoa que queira, sinceramente, ter acesso, deve ter os modelos mediante os quais eles terão acessos. Por isso que o sistema védico, ele é muito mais apropriado. Por quê? Porque ele ensina o método do passo a passo de como qualquer pessoa sincera, honesta intelectualmente, determinada e que tenha uma predisposição em aprender, consiga alcançar o mesmo resultado que um sábio iluminado. Os sábios, eles são sábios por serem compassivos e inteligentes. Eles não são sábios só porque fazem experiências místicas, esotéricas, impossíveis de ser alcançadas por outros. Isso é uma romantização hollywoodiana, amadora da ideia dos sábios. Sábios são aqueles que, ao alcançarem a sabedoria, ficam ansiosos por ensinar isso aos demais. Esses são os sábios verdadeiros. Eles querem ensinar, porque eles desenvolvem amor de mãe. Eles desenvolvem compaixão por todos os demais que não têm acesso àquela informação. Então, eles querem ensinar. Eles são educadores. E eles querem ensinar de uma maneira que aqueles que aprendem alcançam o mesmo resultado que eles. Então, os métodos védicos, eles são todos fundamentados nesse princípio, de que, ao alcançar o nível de sabedoria de realização, os sábios, eles se responsabilizam automaticamente por ensinar o modelo, como é feito, o passo a passo, tá? Então, aí a gente volta novamente no ponto, né? Se nós não conseguimos nos conectar, se é possível haver a conexão, depende do tipo de paradigma e conhecimento que você está utilizando para fazê-lo, tá? Aí pode ser que realmente a afirmação de que não é possível seja verdadeira, mas ela não é verdadeira absolutamente, porque pode ser que haja um sistema de conhecimento que consiga fazê-lo. E aí, como é que fica, né? Não é absoluta a afirmação de que não é possível se conectar. Como quando, por exemplo, se diz que, de um modo geral, né, as pessoas vão dizer que não é possível ver Deus, ninguém nunca viu Deus. Essa afirmação é uma teoria, ela não pode ser afirmada, né, absolutamente, em termos absolutos, até porque, né, nós estamos desconsiderando outras civilizações, em outros planetas, outros mundos. Essa afirmação de que nunca ninguém viu é uma afirmação pretensiosa. Agora, se há um modelo, uma fórmula de como um ser pode visualizar essa pessoa suprema, então, esse impedimento ele já fica automaticamente, sabe, concluído. Assim, para citar, né, uma escritura védica, vou citar a Bhagavad Gita, é quando Krishna, ele diz, partindo do princípio da probabilidade de que Krishna seja essa pessoa, tá? Vamos colocar dessa forma, que supondo-se que ele fosse essa pessoa, ou supondo-se que houvesse uma pessoa suprema, essa pessoa suprema falasse dessa maneira, tá? Da seguinte forma, que aqueles que me são queridos ao coração, que querem me alcançar, que querem me entender, aqueles que se esforçam e desejam realmente me compreender, muito embora eu saiba que eles não têm condições de vir a mim, de me compreender, porém eu, devido ao meu sentimento de compaixão por esse esforço deles, destruo com a luz brilhante dos meus conhecimentos a escuridão que entrou em contato devido à ignorância e os liberto dessa impossibilidade, tornando-me acessível a eles. Eu me revelo àqueles que eu amo, àqueles que conquistaram o meu coração. O conhecimento está disponível, porque entre amigos não há segredos. Os amigos se compreendem em si. Então, assim, se eu sou Deus, por exemplo, numa metáfora, e você, sinceramente, quer me compreender, então, eu posso resolver o problema da sua ignorância. Se eu quero compreender Deus, sinceramente, e estou me esforçando para isso, ele pode resolver esse problema eliminando essa ignorância. Agora, isso é automático? É imediato? Eventualmente, por uma experiência mística, pode acontecer, mas tem que ser. A experiência mística, ela precisa ser fundamentada para ser racional, porque senão ela tende a ser simplesmente esotérica ou individual, e esse funcionamento acaba sendo improdutivo, né? Ele precisa ser replicável para ser realista. E aí é onde entra os modelos védicos, porque eles são muito mais práticos em termos de que eles são replicáveis, ou seja, aqui estamos nós, né, replicando um processo que foi aplicado
há 5, 10 mil anos atrás, e ele ainda é replicável por pessoas que são relativamente simples, né? Como nós, por exemplo. E isso é a demonstração clara de que esse sistema é altamente eficaz, funcional e ainda vivo. Então, ele funciona. Se funciona, tem que ser experimentado, né? Então, isso aqui é a nossa, né, é a nossa definição aí. Eu não sei o que foi que eu fiz aqui, mas de alguma forma eu... Ah, não, achei de volta aqui. Qual é a realidade a se chegar? Porque temos que estar sempre abdicando de algo por outro algo. Se todos estão fazendo o seu papel aqui, quem está influenciando quem? Olha, assim, tem coisas que são boas, né? Tem coisas que são melhores, tem coisas que são superiores. Nós sempre trocamos. Isso faz parte do jogo da vida. Isso é natural. Nós sempre trocamos uma coisa por outra. Agora, por exemplo, vamos supor, se eu quero fazer um curso de especialização, pós-graduação em cardio, hoje eu conversei com um neurocirurgião cardiovascular, inclusive, bem numa situação bem curiosa, na feira, por acidente, acabei, né, conversando com ele, ele estava explicando para mim alguns eventos que se dão no coração enquanto a pessoa está voando de avião. E aí ele falou assim, olha, mas se você realmente quer entender melhor esse assunto, tem um amigo meu aqui que vai dar uma conferência em tal lugar e tal, etc. E ele me deu o telefone, né, para eu... Então, e aí eu fui lá pesquisar, né, o processo todo. São 3 dias numa cidade no interior de São Paulo, o custo é R$ 4.500 e são 3 dias de curso, né? Então, porque para mim, no meu caso, não é funcional, porque eu não trabalho na área. Para mim, realmente foi apenas uma curiosidade técnica não profunda, superficial. Eu queria saber alguma coisa assim, mas não a ponto de dominar todo tipo de informação para utilizar isso como parte do meu trabalho, por exemplo. Mas se eu fosse um cirurgião, ou se eu fosse um médico, e essa fosse a minha área, e eu quisesse me aperfeiçoar nesse campo, eu teria que abdicar de 3 dias da minha vida e de R$ 4.500 da minha conta bancária para conseguir esses dados de informação. Informação é conhecimento. E a gente sempre faz isso. Então, eu teria que deixar o convívio com os meus amigos, com a minha cachorrinha, com o meu jardim, com a minha vida pessoal, no sentido, né, e me sacrificar. Então, isso é algo que nós fazemos. A gente sempre se sacrifica por algo superior. Agora, o sacrifício final, né, a renúncia final, é realmente quando nós decidimos que renunciamos a essa ilusão por completo e queremos comprar, né, o bilhete da ascensão, da transcendência. Quanto é que custa? O que custa? Né? Quanto é que isso vai me custar? Pode ter certeza, eu vou dizer sinceramente para você, muitas horas de sono. O sono é basicamente uma letargia, né? A pessoa está em estado de hibernação. Então, vai custar. É a primeira etapa. Ah, mas você, Devanand, já vem você com essa história? Sim, sempre. Para sempre seria assim. Não adianta tentar que não vai mudar, vai ser assim. Tem que acordar cedo. Tá? Porque não tem como liberar espaço da memória interna se a pessoa não está predisposta a renunciar à ignorância, que é a letargia. Enquanto esse ser estiver letárgico, apegado à ignorância, não tem como estabelecer uma linha de conexão, porque é um ser adormecido. Como é que você lida com um ser em estado de sonambulismo, em estado zumbi? O que você faz com o sonâmbulo? Você pega um sonâmbulo pela mão e leva ele de volta para a cama. É o máximo que você pode fazer. Você vai discutir um projeto social com um sonâmbulo? Você vai, sabe, estabelecer um plano de viagem, de turismo com uma pessoa que está sonâmbula? Você não tem como. Você lida mais ou menos ali, faz o que pode e devolve ele para a cama. Então, aqueles que realmente querem aprender a evoluir, devem primeiro aprender a controlar esse apego à ignorância e à letargia. Então, o sisteminha básico, o ABC dos observadores profissionais é acordar pelas manhãs, alinhar os chakras, liberar espaço da memória de HD e assimilar conhecimentos. Funciona muito bem. É o modelinho deixado pelos sábios e
funciona muito bem, funcionou há 10 mil anos, há 5 mil, há 3 mil, há 2, há 1, funciona hoje, possivelmente vai continuar funcionando mais para frente. Porque nós precisamos ter domínio sobre as nossas pressões biológicas, como dormir, comer e impulsos sexuais. Nós temos que ter um domínio sobre essas funções biológicas para sair da condição animal. Porque os animais fazem isso, dormem, comem e se acasalam. Então, se a nossa vida é pautada em comer, dormir e se acasalar, nós estamos na fase animalesca. E nessa fase não tem como ir adiante muita coisa, não. Dá para fazer o basicão ali, mas não dá para fazer muito. Então, por isso que o nosso sistema é sempre pautado, voltado para o sadhana. Então, a gente pauta e estimula os seres a despertarem, a acordarem. Tamaso, Mahajyoti, Gamaya. Saia da escuridão. Quando? Agora. E fazer o quê? Venha para a luz, aprenda, conhecimento, desperta, levanta e não pare antes de alcançar a meta. Então, essa é a definição, tá? Dos termos védicos. E qualquer aprendiz védico deverá aprender que esses passos, eles não têm a ver com uma prática religiosa, tem a ver com um sistema de autoeducação e disciplina que leva o ser à evolução. Isso vale, primeiramente, para mim, né? Naturalmente, mas eu estou de boa, porque eu já estou integrado nesse sistema, mas vale muito mais para vocês no momento que vocês estão aprendendo a se integrar nesse sistema de sadhana, que significa, primeiramente, o sistema, o modelo de despertar, são 3 fases. Desperta biologicamente, desperta mentalmente e desperta espiritualmente. Biologicamente, o despertar é com o corpo, realmente é sair da cama. E aí o despertar mental, predisposição em tomar um remédio, se curar, fazer o alinhamento dos chakras, fazer as respirações conscientes, calibrar as emoções, controlar a mente e as emoções. O despertar mental. Então, uma pessoa desperta biológica e mentalmente está em condições de despertar espiritualmente. Do contrário, ainda não colocou as peças em ordem, não tem condições, de fato, de entender temas superiores, porque o básico não foi aprendido ainda. E isso não é uma decisão minha. É uma decisão dos protocolos que são exigidos para que um observador consiga entrar nessas fases mais complexas de entender os temas mais profundos. Na realidade, quem está vivo? É a consciência, né? Eu sinto, faz há tempo, né, que aqui está morto. Sim, e essa intuição, o próprio Krishna diz, né? Aqueles que alcançam a minha morada jamais retornam a esse mundo dos mortos. Então, de fato, se você olhar ao seu redor, quanto tempo as pessoas que estão ao seu redor ainda viverão? Mais 30, 40, 50 anos? Nós somos os que restaram. Todos os demais já morreram. Nós ainda estamos sobrevivendo, resistindo por algum tempo. Mas a tendência é que nós também deixemos, pelo menos nessa forma, como personagem, de existir. Então, esse mundo, de fato, é o mundo para aqueles que estão adormecidos, que é um estado de morte, basicamente. O sono é um tipo de morte, né? Em que o corpo fica em estado de suspensão. Então, quando as almas que estão profundamente adormecidas na ignorância, elas estão praticamente mortas. Então, é o mundo dos mortos. Agora, impressionantemente, a alma é tão incrível, tão maravilhosa, que apesar de estar em estado sonâmbulo, em hibernação profunda, numa condição de existência adormecida como a morte, que é uma metáfora, do ponto de vista técnico, olha quanta coisa linda e maravilhosa ela pode fazer, mesmo nessas condições. Agora, imagina na condição em que ela está viva, desperta no mundo real. Então, quer dizer, mas é isso mesmo. Essa é uma intuição que procede do ponto de vista, né? Assim, agora, o que a gente tem que fazer, sabe? Despertar, né? Sair, deixar de renascer nos corpos de carbono, porque esses corpos eles estão destinados à decomposição, à dissolução. Isso é desconfortável porque nós somos consciências permanentes, eternas. Então, essa sensação produz mal-estar existencial e físico, né, eventualmente.
Eles que estão vivos, então por que o medo da morte ilusória do corpo físico? Será que tem outras que ficam querendo saber essas coisas? E se sim, por que as outras pessoas não buscam respostas? Olha, não. O que acontece é que, veja bem, você precisa de um tempo, é necessário um tempo de maturação até que essas consciências tomem conta disso daí, tá? É, tem centenas de milhares de pessoas que, para serem felizes, basta ter um emprego, mesmo que elas trabalhem 8 horas por dia mecanicamente, chegam em casa, têm as suas comidinhas básicas que a pessoa gosta, e no final de semana ela possa fazer o lazer dela, ir à praia, jogar futebol, sei lá, qualquer coisa. Existem centenas e milhares de pessoas que são felizes assim, acreditem. Elas riem, se divertem, e se nós olharmos para ela, vamos pensar como que essa pessoa é feliz, né? E ela é feliz, realmente. Só que é uma felicidade que tende a se interromper. Então vem, tá, o sofrimento dela depois. Agora, o que acontece é que essas almas, elas acontecem 1, 2, 10 vezes, em algum momento elas vão começar a se entediar dessa rotina. E quando elas se entediam dessa rotina, elas acabam querendo buscar outras fontes de prazer. Elas vão tentando e vão gastando todas as possibilidades. Quando elas se saturam dessas possibilidades inferiores, elas passam a buscar um prazer superior, que é metafísico. E é desse ponto em que elas começam a questionar. Não é simples chegar nesse ponto, até porque toda a estrutura de uma sociedade tem uma base, que é como uma pirâmide, você tem uma base larga, uma média, e você tem lá em cima. Então, a grande esmagadora das almas condicionadas que entram na simulação para fazer a interação didática formam a base. Então, você sempre vai encontrar um contingente muito maior de pessoas, né, numa condição mais simples, do que encontrar, sabe, pessoas que já estão numa fase em que os questionamentos fazem parte da pauta delas, né? Tem um pensador brasileiro, o Leandro Carnal, que ele tem uma frase dele que, né, ilustra bem essa situação. Ele, né, vai dizer que quanto mais inteligente ou observador uma pessoa se torna, menos amigo e mais solitária ela fica. Por quê? Encontrar pessoas equivalentes requer uma logística de longo prazo, porque é muito mais fácil encontrar pessoas não equivalentes que pessoas equivalentes. Então, essas pequenas tribos se reúnem em pequenos oásis para justamente tratar de temas relacionados com o nível de consciência em que elas estão. Então, o nosso caso aqui é um desses exemplos, por exemplo, né? Que para, sabe, elaborar essas informações e o interesse por esses temas requer que nós já tenhamos saturado o nosso prazer, por exemplo, não é, em fazer as coisas que nós fazíamos no domingo à noite, por exemplo, que era coisas que nos davam prazer em algum momento e que deixou de dar em outro. Porque o que é veneno para um é remédio para outros e vice-versa. Então, aquilo que já foi remédio para nós não produz mais satisfação. Então, nós temos que buscar satisfação em outras funções. É por isso que nós, assim, investimos no processo de educação, de assimilação de conhecimento, para conseguir esse nível de satisfação que nós queremos ter, justamente pelo fato de que nós não podemos ter de maneira aleatória, na simplicidade do processo do viver, na função básica, que é comer, dormir, né? Então, fala defender-se, na verdade, é criar, né, lugares onde você possa estar em segurança, né? Enquanto você dorme, que é a casa, a residência. Então, comer, dormir, residir, que isso também significa se distrair, se divertir, e acasalar-se, né? Comer, dormir, defender e acasalar-se. Essas funções, tanto as amebas quanto as baratas e as cobras, os camelos, sabe, crocodilos, e hipopótamos, elefantes e vacas e zebras, todos eles fazem. Os pássaros, as cegonhas, todos fazem. Então, quando nós, chamados humanos, vivemos na mesma função, então nós não temos condições de, sabe, assimilar dados destinados a humanos.
Então a gente precisa sair um pouco dessa realidade condicionada inferior para poder assimilar dados superiores. Enquanto os nossos comportamentos forem similares aos comportamentos dos animais, nós somos uma extensão, inclusive o ser humano é chamado de um animal, né? Mais racional. E enquanto nós não formos racionais, literalmente, nós somos meramente animais. Ou uma extensão sofisticada do reino animal, em que nós fazemos com sofisticação tudo aquilo que os animais fazem de maneira mais rústica ou bruta, por exemplo, né? Os animais fazem uma casinha lá, um buraquinho na terra, tá tudo bem, nós fazemos a nossa casa sofisticada. Mas a função é qual? Comer, dormir e acasalar-se. Então a função é a mesma, só que é feito de maneira sofisticada. Então não saímos do reino animal ainda. É preciso sair do reino animal primeiro. Tá? Muito bem, então eu acho que eu vou finalizar aqui. As demais perguntas, elas são mais ou menos, como eu já tinha visto aqui, né, redundância, no sentido de que elas são repetições. E tem algumas perguntas que são perguntas que requer, né, uma interação mais íntima, mais interna, né? Perguntas relacionadas com Krishna, por exemplo, não por que Krishna precisou ser tentado pela mulher demônio e tirar a sua vida? Não, não. Então aí você está falando das lilas, e aí é preciso, né? Krishna, né, é Deus da oitava existência terrena, Vishnu, quem é Deus e tal, pois se não permitir sentir, pois é uma matrix. Qual é o sentido de tudo isso? Pois tem o sentido, então essa pergunta aqui, na verdade, né, está relacionada lá em cima. Se penso, logo existo, é um devaneio, uma alucinação do ser? Não, não, de forma alguma. Se penso, logo existo, não é um devaneio, é uma conclusão bem elaborada e consistente do ato de existir. Não é uma alucinação, não. De fato, procede. Agora, se penso, logo existo, como aquele cara que eu estou vendo no espelho, aí passa a ser um devaneio, que é o que se chama de Maya. Mas em termos de existir, está bem fundamentada essa afirmação, sim. Essa afirmação é uma formulação do Descartes, mas ela já existe como, né, de maneira informal, mas é uma definição bem apropriada, sim, né? Aqui uma pergunta dos ovos, né? A galinha, por colocar os ovos, e pelos estudos que temos, o ovo contém todo o nutrientes, então não seria inteligente pensar que ela faz com prazer por seus ovos numa forma de contribuição? Sim, os seres humanos precisam alimentar-se, né? É alimento. Ovos, peixes são alimentos para os seres humanos. E isso daí não é considerado uma infração, não é aos humanos. A questão é que nós procuramos praticar o estado ahimsa, né? O comportamento ahimsa, para que isso facilite o nosso sistema de conhecimento superior. A não violência, né? O estado ahimsa. E aí, por uma questão de gratidão e compreensão, o que nós fazemos? A cultura védica sugere que nós não matemos os animais que são extensão da nossa família, que são como extensão familiar, né? As vacas, por exemplo, é a extensão da família, é a extensão das mães, alimentam com leite os seres humanos. Logo, é uma extensão das mães. Então, esses animais, eles devem ser preservados como ato de gratidão e compreensão de que eles são seres muito benéficos para os seres humanos. Então, como a vida humana é sagrada e o princípio de compaixão e gratidão por aqueles que nos servem é realmente um ato de compreensão, então as vacas são preservadas, né? E aí são oferecidos outros tipos de seres que podem ser alimentos para os seres humanos que não têm compreensão superior. Então você abre concessão. Mas na medida em que você vai desenvolvendo consciência superior, então naturalmente o tipo de alimento que você vai tendo, você vai se utilizando, vai ficando restringido a uma alimentação com ausência de sangue, por exemplo, né? Que é muito comum isso daí, tá? As pessoas se tornarem vegetarianas ou veganas em função do conhecimento que adquirem gradualmente, né? Mas então, daqui para baixo, eu entendo que a consciência de amor, né, e não comer o outro, porém, como foi parar de nós esse desejo? Se eu vivo na Matrix e o desejo do coração equivale, se me intensificar por minha busca, né, ao esgotamento, porque não modificam esse desejo, extinguem ele de mim
já que não ajuda em nada a entendê-lo. Olha, a gente não pode dizer exatamente isso daí, porque, veja bem, comer uma zebra é extremamente útil para o leão, né? Só que a gente não vai, na medida em que nós evoluímos, a gente passa a se nivelar, né, por uma pauta superior, a gente se comporta de maneira superior. Então, esses desejos que nós temos, porque nós vivemos, a nossa condição de existência é pareada com as dos animais. Então, existem muitos desejos em nós que são desejos de animais, porque nós vivemos com eles, vivemos entre eles. Nós somos extensão, fazemos parte de um mesmo ecossistema. Então, naturalmente, nós vamos compartilhar desejos semelhantes. Entretanto, o que nos difere deles é a nossa capacidade de tomar decisões conscientes e superiores. E baseados na nossa capacidade de tomar decisões superiores e conscientes, é que nós decidimos conscientemente não nos alimentar deles, porque eles não têm voz ativa para dizer, por favor, não me coma, não me mate, não me machuque. Eles não têm esse sistema de autoproteção. O que eles podem fazer é reagir atacando ou fugir, que é a maneira como eles vão dizer, por favor, não me machuque, não me mate, não me coma. Agora, na nossa capacidade de entender que eles, assim, embora eles não tenham voz ativa, embora eles não tenham capacidade de defenderem a si mesmas, nós temos condições morais de entender que eles têm esse direito de não serem agredidos, feridos, ou importunados, ou devorados por nós. Olha, o máximo do exercício de poder que uma pessoa pode ter, pense em um serial killer. Vocês assistiram documentários de serial killers? Um serial killer, o máximo do exercício de poder sobre outro ser é quando uma pessoa sequestra outra pessoa vulnerável, mantém essa pessoa em cativeiro, tortura essa pessoa, abusa dela de diversas maneiras, depois mata essa pessoa e aí vai comendo aos poucos essa pessoa. Não há nenhum ato mais violento que esse. É o máximo que o ser humano consegue fazer de violência contra outros, é isso. Tá? Você pode matar outros, você pode, sabe, prejudicar outros financeiramente, mas o conjunto máximo possível de domínio, de exercício de poder e de violência é sequestrar uma pessoa, escravizá-la, torturá-la, depois matá-la e devorá-la. Se vocês observarem, é exatamente o que nós fazemos com os animais. Nós sequestramos esses animais, mantemos eles em cativeiro, eles vivem sob tortura, nós os matamos e depois os devoramos. É o comportamento de um serial killer. Só que esses animais não têm direitos. Então é considerado ok. Mas se nós fazemos isso com um ser humano que tem direitos, é considerado loucura. Mas se nós fazemos isso com os animais que não têm voz ativa, é considerado ok. Então o nosso ok só depende de uma linha muito tênue, que o outro saiba dizer ou defender os seus direitos. Se ele não souber, tá ok. Se ele souber, não tá ok. Então, o nosso comportamento killer, assassino, depende se o outro sabe se defender ou não. Isso é desleal. Isso é, tecnicamente falando, abuso de autoridade. Abuso de poder. Então, comer os animais, tecnicamente falando, é abuso de poder. E tem a mesma conotação de um serial killer. Porque o animal, ele vai chorar, ele vai sofrer, ele vai sentir dor, ele só não vai conseguir explicar de uma maneira que o ser humano entenda, ou se sempre se sensibilize. Se a gente tirar um ser humano de um cativeiro que está sendo torturado por um serial killer e pedir para ele escrever um livro explicando o que ele sentiu, ele vai conseguir relatar. E para nós vai parecer que o serial killer é uma pessoa louca. Mas se era um animal, por exemplo, uma vaca, um bezerro, tá tudo bem. Vocês entenderam? A diferença da nossa loucura é que nós somos especicistas. Então nós consideramos loucura somente coisas feitas conosco. Com os demais, tá ok. É como, por exemplo, tinha, né, os povos do passado, as civilizações do passado, tinham ética, né, que eles se protegiam em si. Mas se você, por exemplo, né, se você, até hoje tem algumas sociedades muçulmanas que fazem isso. Se você sequestra uma mulher, pega uma mulher, por isso que é perigoso na Índia, por exemplo, as mulheres ocidentais andarem normalmente com
com shorts, com decote, porque do ponto de vista de algumas culturas, isso é considerado que a mulher, ela é tipo assim, descartável. Então eles podem pegar essa mulher, estuprar essa mulher, matá-la e descartá-la, que está tudo bem. Assim, não é, moralmente, não é considerado assim, só é legalmente, né, um crime, mas moralmente não, porque as mulheres que se comportam, assim, que estão disponíveis para muitos homens, entre aspas, são consideradas impuras e descartáveis, né? De vez em quando acontece um probleminha desse daí lá na Índia, com mulheres, porque elas saem daqui, não sabem se comportar, não sabem se postar direito, então elas dão essa mensagem, e algumas pessoas que têm esse tipo de cultura moral vão lá e machucam elas, e para nós é um escândalo, mas entre eles lá é somente um descarte. Isso é muito comum em países assim. Então, o que acontece? Mas por quê? Depende de um tipo de tribalismo cultural, entende? Então, para nós, por exemplo, se nós pegamos outro ser que não faz parte da nossa espécie e nós sequestramos, torturamos, matamos e devoramos, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá ok. Mas se nós fazemos com um da nossa espécie, aí é loucura. Precisa de tratamento clínico, vai para uma prisão, sei lá, toma injeção, aquela coisa toda. E a diferença da loucura é somente uma questão de especicismo. Mas a loucura aplicada entre nós não é aceita, mas se é aplicada com relação aos outros, aí é aceito. Então a gente tem que, sabe, tirar da nossa consciência essa pressão especicista que nos faz ter comportamentos de, sabe, de pessoas que não são normais ou não são, sabe, né, da loucura, como se fosse normal. A gente tem que superar isso, superar a pressão especicista, superar a pressão genética, superar né, tem dito que tem uma estatística que diz que aqueles que, né, foram abusados tendem a ser os próximos abusadores. Não é uma definição absoluta, mas é uma estatística que indica que pode ser assim. Então, as nossas gerações anteriores têm esse comportamento, mas será que precisa ser sempre repetido? Aí é que entra a questão da evolução, né, do ser, da consciência do ser. Ok? Bom, e agora sim, para finalizar, tá? É a última questão. As perguntas que são relacionadas com Krishna, eu prefiro não entrar nos temas aqui, porque requer uma compreensão, né, mais sofisticada de Krishna, e para isso a gente tem o grupo lá, o grupo do Krishna Lila, né? Sugiro que você, né, procure esse grupo, o Krishna Lila, porque ali nós falamos especificamente de Krishna. E aqui, como é um fórum mais genérico, então a gente não entra muito nos detalhes sobre Krishna, mas nós temos, né, o grupo do Krishna Lila, onde nós lidamos especificamente sobre Krishna, tá? E essa sétima pergunta, então, para a gente finalizar, qual o motivo pelo qual estamos sempre tentando convencer alguém daquilo que acreditamos? Olha, depende do que você acredita, né? Depende, se vale a pena realmente, né? Porque a vontade de ensinar outros, a vontade de ajudar outros, de libertar outros, é um instinto natural que nós temos em todos. Então, não é errado isso daí. Tentar convencer outros a mudar o seu paradigma, não é errado, é correto, faz parte do jogo da evolução, é assim que nós evoluímos. Agora, cabe a nós avaliar se o que nós estamos oferecendo para o outro realmente é um produto bom, ou se nós queremos oferecer ao outro simplesmente somente aquilo que nós acreditamos, se aquilo que nós acreditamos realmente produz um efeito bom para o outro. Por exemplo, a gente diz, eventualmente, né, que nós queremos, sabe, ser amados. Ah, eu gostaria de encontrar um amor. Ok, mas será que é bom para essa pessoa, para outra pessoa, me encontrar? Será que eu sou um ser realmente amável? Será que o efeito colateral que eu produzo no outro ser não será desastroso para o outro ser? O quanto será bom para o outro ser, caso eu encontre um amor? Caso essa pessoa se apaixone por mim, se apegue a mim, goste de mim, o que eu tenho em mim que é bom para esse outro ser, que vai ser benéfico para ele?
ou se eu vou causar uma destruição, uma tragédia na vida dessa pessoa. Será que realmente eu sou um ser amável? Né? Então, a primeira avaliação é essa. Será que realmente o que eu acredito é realmente bom, é funcional, funciona, de fato, é benéfico? Se é, ótimo. Então, vai lá, luta e lute pelos ideais, porque isso é bom. Toda coisa boa tem que ser oferecida mesmo. Mas você tem que fazer testes para ver se essa verdade que você acredita realmente funciona de fato na sua vida pessoal, primeiramente, e depois nos outros. Porque se não funciona na sua vida pessoal, na nossa vida pessoal, tentar passar isso para outros é mais ou menos hipocrisia, né? É assim, sabe? É uma forma de um laboratório desleal, injusto. Porque o outro vai comprar esse produto. Que a capacidade de persuadir, de seduzir, de incentivar outros a acreditar naquilo que nós acreditamos, é algo que só depende da técnica de oratória, da inteligência, da versatilidade da inteligência, de um bom vocabulário, de né, assim, à disposição. E as pessoas, como elas estão procurando alguma coisa que as ajude, então elas são susceptíveis a um bom orador, e tem técnicas de neurolinguística que ensina um serial killer, por exemplo, a ser um excelente orador, não é? Então, quer dizer, a técnica de ser um bom orador produz, né, através de modelos de hipnose, você consegue persuadir outros, mas para que isso seja eficaz e não apenas eficiente, para que você, ao se deitar na cama, sinta satisfação pela sua existência, a avaliação de que o que eu estou fazendo com o outro, o que eu estou passando para o outro, o que eu estou ensinando ao outro, realmente é bom para ele? É bom para mim? Qual é o resultado em mim? Como eu me sinto com esses conhecimentos? Como eu me sinto com essa verdade? Que efeito isso produz em mim? Produz um efeito bom? Realmente é benéfico? É altruísta? Ou ele é egocêntrico? Né? Então, se você faz essa avaliação, se nós fazemos essa avaliação e nós identificamos que aquilo que nós acreditamos, que aquilo que nós professamos é altruísta, é bom, é benéfico, é belo, é gracioso e produz felicidade, então vale a pena. Vale a pena. Tudo vale a pena, né? Se a alma não é pequena, então vale a pena. Agora, se não está funcionando consigo próprio, então tem que pausar, né, e verificar se o conjunto de ideias estão em ordem, se tem assim conceitos obsoletos, retrógrados ou inoperantes, e refazer toda a estrutura, porque o que nós queremos é oferecer alguma coisa boa. O idealismo, o impulso idealista de ajudar, de ensinar, de melhorar o mundo, é algo natural nas almas, porque nós evoluímos. E na medida em que nós evoluímos, nós queremos evoluir mais. E querer ensinar, querer ajudar a humanidade faz parte da nossa natureza altruísta na medida em que nós evoluímos. Então, o idealismo altruísta de querer ensinar faz parte da nossa forma de evolução. Mas nós temos que, por uma questão de honestidade intelectual, fazer a verificação de que aquilo que nós estamos ensinando, se aquilo é bom. Eu assisti outro dia um documentário de um rapaz, ele foi 27 anos pastor evangélico. E ele fez 29 CDs. Ele estava falando, ele tem um canal no YouTube, chama Jason Ferreira. E agora ele tem um canal ateísta. E ele é, assim, muito, 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 assim, agressivo no ateísmo dele, né? E ele foi 27 anos pastor evangélico. Cantava e liderava cultos e tal. Tem 29 CDs gravados, ele mostra tudo lá. E atualmente ele tem um canal de apologia para o ateísmo. E ele fala que ele pede perdão a todas as pessoas por terem ensinado tantas mentiras. E ele não sabia. Ele fala isso daí, né? Não sei o que eu estou falando. Então, e agora ele está ensinando as pessoas a saírem dessa, ele fala, dessa mentira e tal. Então, quer dizer, quando nós estamos ensinando alguma coisa, nós temos que ter uma ordem racional, porque o que nos mantém fazendo uma coisa de forma determinada é a ordem moral
e a capacidade racional que nós temos de defender aquilo de maneira racional, porque são as coisas que fazem sentido e que são consistentes e que são racionais é que nos dão paz. Então, tem que ser dessa forma. Você, a pessoa, né, nós, no caso, é a pessoa que ensinamos, é a primeira pessoa que tem que ser beneficiada com esses ensinamentos. Então, a hora que nós deitamos, esses conhecimentos, eles têm que fazer valor, eles têm que vir e fazer sentido. Eles têm que produzir um sono gostoso, uma paz, um prazer de existir. Aí é bom ensinar os demais. Sempre. Né? Bom, eu acho que, né, são 9 horas, nós começamos essa live às 7h15, mais ou menos. Acho que nós fizemos um bom caminho por aqui. Faltam muitas respostas ainda, mas essas respostas das questões que você levantou, como eu falei, são questões mais internas, né, que fazem referências a Krishna, e aí o que você está procurando chama-se Krishna Lila, o grupo. Ali, esses temas são ventilados e são tratados. Tá bem? Mas eu acho que, de um modo geral, todas as perguntas que foram levantadas aqui são de ordem, né, coletiva, e eu acho que valeu a pena falar sobre isso daí publicamente, porque são questões que todos nós temos, né? Ok? Então, quero agradecer você por essa, né, oportunidade aí gerada aí com essas, né, com essas informações, e convido vocês, tá? Aqueles que quiserem abrir as suas câmeras para dar um salve família aí, né? Para dar um boa noite, né? Então, e se despedir, fica à vontade. Quem está ainda na sala, o Narahari, está aí, está ouvindo? Está já dormiu? Porque às vezes, olha lá, está acordado. Ok, tem a Fernanda também. Então tá, pessoal. Se vocês quiserem, podem abrir a câmera e dar uma boa noite aí, a gente se despede, tá? Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Tchau, tchau, Hare Krishna, gratidão. Hare Krishna.